Olá, seja bem-vindo, aqui é Alexandre Castro. Neste vídeo eu vou falar sobre tempo gráfico, em qual tempo gráfico operar. O site da youtrade.com nós temos muita informação sobre o mercado financeiro, bastante conteúdo de alta qualidade. Portanto, se você ainda não é cadastrado, faça o seu cadastro em área de membros. Você vai estar recebendo todas as notificações importantes de conteúdos e informações sobre o mercado financeiro. Bom, dentro da análise técnica, o gráfico é a principal ferramenta para o analista. Portanto, o tempo que ele vai definir para operar, define também o tipo de operador que ele vai ser. Se ele vai ser um day trade, se ele vai ser um swing trade, se ele vai ser um position trade, se ele vai operar num gráfico de curto prazo, se ele vai operar num gráfico de médio e longo prazo. Então é importantíssimo o tempo gráfico. Na plataforma, a plataforma que nós temos aqui é a plataforma MetaTrader, o MetaTrader 5, uma plataforma muito amigável, eu gosto muito de utilizar, porque ela é muito fácil de estar utilizando, principalmente para aqueles que estão começando no mercado financeiro. E cada barra dessa, a interpretação que nós vamos fazer é um período pré-definido que nós vamos definir com base no que nós selecionamos. Então, por exemplo, aqui nós temos uma barra de 1 hora, ou seja, cada período desse, cada barra desta, entre os 4 valores que ela informa, máxima, mínima, abertura e fechamento, está dentro de 1 hora. No MetaTrader nós temos aqui vários tempos gráficos que nós podemos configurar o gráfico. Nós temos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15, 30, 1 hora, 2 horas, 4 horas, diário, semanal, mensal. E existem plataformas que você consegue ainda mudar, ou melhor, personalizar. O próprio MetaTrader você vem em personalizar, aqui você vai ter 4 minutos, 3 minutos, 6 minutos, 12 minutos, você consegue configurar tempos gráficos que não é muito padrão, que não é muito utilizado, mas é possível. Aqui nós vamos deixar o tempo gráfico mais padrão, que é mais utilizado. Então, através dessa barra, essa barra superior, nós conseguimos mudar então o tempo gráfico que eu desejo operar. Então vamos a um exemplo, ou melhor, vamos a alguns exemplos, tipos de operação. Então o day trade, O day trade é aquela pessoa que ela vai operar dentro de uma janela de horário intradiário, dentro do dia. Aqui nós estamos com o mercado de moedas. O mercado de moedas nós sabemos que ele trabalha 24 horas. O mercado de ações fecha, tem uma abertura e fechamento dentro do dia. Mas nós temos uma janela dentro do intraday e nós operando dentro dessa janela, nós trabalhamos então dentro do intraday e vamos selecionar períodos pequenos, porque não adianta eu trabalhar com um período de 4 horas onde eu vou ter um número pequeno de barra. Mesmo no mercado de moedas que é contínuo, pegando 24 horas, nós vamos ter aí 6 barras de 4 horas. Dependendo, se você for fazer operação para day trade, operações rápidas, não seria tão interessante. Então eu começo a diminuir o tempo gráfico, jogo para 15 minutos. Dentro de 15 minutos nós vamos ter toda essa movimentação, essa volatilidade que é aproveitada para quem é day trade, para trabalhar dentro do intraday. Já a pessoa que opera um swing trade, que vai ficar posicionado de 1 a 2 dias, já pode ir aumentando o seu prazo, pode jogar já para 4 horas. 4 horas eu tenho lá 6 barras, como nós vimos, e aí eu tenho o start de operação que eu vou ficar posicionado de um dia para o outro, 2 ou 3 dias, até chegar num nível que passando de 6 dias já podemos considerar um position. Então já para 6 dias eu posso jogar para um gráfico diário, já não me influencia muito a volatilidade do intraday, e aí eu posso trabalhar com gráfico diário e até mesmo o gráfico semanal. Então cada barra dessa equivale a uma semana. Okay? No gráfico diário, cada barra equivale a um dia. Um exemplo do scalp, o pessoal utiliza muito dentro do intraday o scalp. O scalp é uma operação de alguns minutos, operações rápidas. Então não tem o porquê de eu trabalhar num gráfico de 4 horas se eu estou buscando uma movimentação rápida. Aí eu jogo para o gráfico de minutos, 2 minutos, 1 minuto. Um gráfico de 1 minuto, por exemplo, um swing trade, eu tenho toda essa movimentação, toda essa volatilidade que o mercado proporcionou com base na minha estratégia, no setup, que vai gerar oportunidades. Eu tenho uma
volatilidade que eu não consigo observar em um gráfico, por exemplo, de 4 horas. Então, foi o dia de ontem. Olha só a diferença num gráfico de 4 horas se eu fosse operar trabalhando daquela mesma forma. Como isso se torna bem menos volátil. Okay? É claro que isso vai definir take profit, stop loss, com base nesse tipo de operação. É importante, então, para você que está começando no mercado, que realmente entenda essa questão de tempo gráfico, selecione o tempo gráfico ideal que você vai operar com base no tipo de estratégia, ou melhor, no tipo operacional que você vai estar realizando. Se você vai ser um swing trade, se você vai ser um day trade, se você vai ser um scalp, como nós vimos já num tempo gráfico bem menor, para definir então o tempo gráfico que você vai utilizar, que isso vai depender, vai definir no resultado das operações. Por exemplo, vamos pegar aqui uma estratégia simples, só para um bom entendimento, para ficar mais didático. Se a gente definir um tipo operacional de rompimento de pivô. O mercado fez um topo e eu quero o rompimento desse topo. Eu vou entrar no rompimento desse topo. Pegando esse rompimento, pegando este movimento. Bom, se eu quero ser um intraday e for trabalhar no gráfico de 4 horas, como está aqui, um gráfico de 4 horas, eu não vou ter uma movimentação de pivô durante o intraday com tanta frequência que eu vou encontrar num gráfico, por exemplo, de 2 minutos. Por exemplo, hoje já começou o dia, aqui nós não tivemos nenhum rompimento de pivô interessante, tá? Seria esse pivô que estaria sendo rompido. Mas vamos ver agora num gráfico em um período menor. Olha só, 2 minutos, o que nós tivemos? Nós já tivemos, ó, 1, 2, 3, e temos já um pivô sendo formado aqui, que ainda não houve o rompimento. Então nós já tivemos aí um número grande, né, de pivôs dentro do setup que nós selecionamos para operar, que apareceu num gráfico de 2 minutos, num gráfico de 1 minuto provavelmente vai aparecer mais, do que num gráfico de 4 horas que já não serve para esse tipo de estratégia para estar trabalhando no intraday.